Quando a gente vai olhar no mercado, a gente vê aí creatina em pó ou cápsula, né? Meu amiguinho que é branquinho igual uma creatina. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque qual será que é melhor, né? Você provavelmente já deve ter visto alguma propaganda dizendo o seguinte, olha, essa creatina em cápsulas, ela absorve melhor. Só que se você for olhar, normalmente quando se fala isso, estão falando de uma creatina alcalina. E que normalmente a creatina alcalina ela é colocada em cápsula porque a quantidade que você usa dela é menor porque ela absorve mais quantidade mesmo, tá? Eu já fiz um vídeo sobre ela, então lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema se tiver qualquer dúvida, porque a creatina alcalina ela não é tão famosa e tem uma absorção maior, porém o custo-benefício da operação ainda não compensa, então a monoidratada, a micronizada são melhores opções. Só que aí quando você vai olhar, você tem o pó e você tem a cápsula dessas também. E afinal de contas, qual eu devo comprar? Primeiro é importante dizer o seguinte, tá? As duas vão dar exatamente o mesmo resultado. E eu digo isso porque eu já tive relato de aluno da consultoria dizendo que a cápsula é melhor, porque ele sentiu um resultado melhor, quando na verdade não passava de algo psicológico, né? Parece que a cápsula estou tomando um remédio, alguma coisa assim, e o pó, misturei ali no shake. Então assim, é importante dizer o seguinte, a absorção, o efeito é exatamente o mesmo. Então qual o passo que a gente vai dar agora? Nós vamos dar juntos, certo? O passo de se perguntar se, já que o efeito é o mesmo, né, qual fica mais interessante eu utilizar? Bom, vamos voltar um pouquinho. O que acontece com a cápsula? Normalmente uma cápsula vai comportar de creatina por volta de 500 miligramas. Então, isso quer dizer que não tem como fazer uma cápsula de 2 gramas, 3 gramas, porque seria uma cápsula tão grandona assim, que ia travar na sua gargantinha. Não, mas já passou coisa grande na minha garganta. Tudo bem, mas uma cápsula desse tamanho, acho que não. Então você tem que reduzir em cápsulas que sejam, né, possíveis de se engolir. E aí, se você vai tomar uma dosagem correta de creatina, que é algo próximo de 0,07 para cada quilo que você pesa, ou seja, uma pessoa de 70 quilos vai tomar por volta de 5 gramas, uma pessoa de 100 quilos vai tomar por volta de 7 gramas, você vai ver que se for em cápsula, imagina, cápsula de 500 miligramas, eu tenho que tomar 10 cápsulas. Mas pode dizer, isso não é problema nenhum. Tudo bem, para você não, né? Mas às vezes para algumas pessoas sim, o que torna inviável a suplementação de cápsulas. Um outro ponto, né, até comentei sobre isso no meu curso de suplementação, o link está aqui na descrição, é em relação ao custo disso, né? Quando você tem um processo de encapsular, você já paga um pouco mais. Porque tem a cápsula, tem o processo. Então a creatina em cápsula ela é mais cara do que a creatina em pó, porque o processo industrial dela é maior. E aí você, às vezes até tem um pote de 300 gramas. Normalmente você não vai ter um pote de creatina de 600 cápsulas, vamos entender que cada uma tem 500 miligramas, então teria 300 gramas de creatina ali, pelo mesmo valor. Não, às vezes você vai ver lá, são 120 cápsulas. Aí você fala, pô, tá muito distante. Porque aqui tem 60 gramas e no outro tem 300. E às vezes o preço é o mesmo, ou a creatina de cápsula ainda é mais caro. Então o custo-benefício dela se torna muito ruim, o que inviabiliza também, mas para quem conhece. Porque isso é importante. Tem gente que não conhece, né, sobre a miligramagem, então ela acha que, aqui sugeriu 3 cápsulas, aqui sugeriu 3 gramas. Então deve ser a mesma coisa. Porque eu não vou sugerir 3 cápsulas sendo que é uma dosagem ineficiente. Então, mas é uma sugestão de uso, não quer dizer que é o uso correto. Logo, essas 3 cápsulas, elas são ineficientes, teriam que ser 6. E aí fazia o pote não durar nada, o que automaticamente inviabilizaria a compra, por razão óbvia. O cara olhou no rótulo e falou, não, isso aqui não é muito caro. Então eu vou colocar 3 aqui e vamos embora. Quem perceber, percebeu. Quem não percebeu, dane-se. Então a creatina em cápsula não compensa a utilização. Eu também vou me assegurar a dizer que o gosto da creatina ele é muito bem aceito. Tá? Por exemplo, no Instagram eu abro caixinha de perguntas todo dia, se quiser me mandar uma dúvida, @LeandroTwin, e eu nunca vi lá alguém falando assim, olha, o gosto da creatina me dá náusea, o que eu faço para disfarçar, acho horrível. Porque é um gosto muito neutro, né? E normalmente você toma com alguma coisa. Então você joga ali num whey, numa vitamina, e mesmo quem toma com água, assim, tá bom, não é gostoso, mas também não é ruim. Então a cápsula normalmente, para quem que eu indicaria? Poxa, eu não consigo tomar creatina de jeito nenhum, sei lá, dá uma sensação ruim na boca, essas pedrinhas, o gosto não me cai bem. Tudo bem, né? Então não tem outra opção, usa a cápsula ou não usa nada. Agora, né, considerando isso, se torna mais uma vez inviável o uso da creatina em cápsula. Então, para fechar, a creatina em cápsula ou em pó é a mesma coisa, você vai ter que usar a mesma dosagem, por ter que usar a mesma dosagem vai ser uma cacetada de cápsula, o que pode ser ruim, né, para a maior parte das pessoas consumir um monte de cápsula, e com certeza vai ser mais caro para todo mundo, certo? Eu vou deixar a indicação desse vídeo agora aqui, que é em relação à creatina Creapure. Então a Creapure é um selo de qualidade alemão,
e que você tem que entender se isso é melhor ou não, porque ela é mais cara, né? E tem muita gente consumindo, só consumo Creapure, né? Então dá uma conferidinha neste vídeo aqui.